Meus queridos, nós vamos começar falando sobre o assunto. Eu vou tratar nessa primeira parte sobre a depressão, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o suicídio e eu gostaria que a gente tivesse um tempo para perguntas e respostas. Entretanto, nós teremos um tempo bastante resumido, porque afinal de contas nós temos 1h15 aproximadamente para tratar desse assunto. Só sobre a depressão, por exemplo, de ontem, das 9 até mais ou menos umas 2h30, 3 da manhã, eu terminei de ler um livro que eu comprei recentemente com o nosso irmão Cleiton. Comprei um livro na quinta, chegou na sexta e eu peguei no sábado. E tinha que dar aula sobre ele, sobre o assunto, no domingo pela manhã. Mas terminei de ler a última página agora, para encerrar o livro e complementar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um assunto bastante complexo. Minha cabeça está com 200 milhões de informações, mas eu fiz um filtro para que a gente possa estar trabalhando algumas coisas que são essenciais, que são mais importantes e que estão ligadas àquilo que eu entendo ser a nossa maior dúvida. Então, eu vou trabalhar em relação ao conceito de depressão. Vou falar sobre as causas da depressão, os sintomas da depressão, como é que eu percebo que eu estou depressivo ou não. Vou falar sobre o tratamento da depressão, quais são os tratamentos que existem. Algumas pessoas dizem que todo depressivo tem que tomar remédio. Não necessariamente, depende do grau da depressão. Então vamos falar um pouquinho sobre, eu vou mostrar alguns exemplos bíblicos de pessoas depressivas. Não vamos nos aprofundar nisso, mas você terá a oportunidade então de perceber depois, acompanhando, que a depressão ela faz parte da vida do ser humano, assim como outras doenças. Especialmente no tempo em que nós estamos vivendo, a Organização Mundial de Saúde diz, em estudos mais recentes, que no ano de 2020, ou seja, o ano que vem, a depressão se tornará a doença mais incapacitadora do mundo. A mais incapacitadora. A responsável pelo maior número de afastamento de pessoas do trabalho que já existiu. Então, no ano que vem, nós chegaremos a um ponto em que a depressão será a doença mais incapacitadora do mundo. E por que isso do mundo? Porque o mundo inteiro experimenta esse caso de depressão. A maneira como a gente vive, o nosso ritmo de vida, o isolamento, o que as redes sociais trouxeram, a questão do ser humano dentro de si mesmo, não ter amigos, não ter pessoas para compartilhar, todas essas coisas agravam as possíveis tendências que uma pessoa pode ter para a depressão. Pessoal, quais são o grupo de risco? O que acontece, por exemplo, que pode provocar em mim essa depressão? Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a isso, então entender um pouquinho mais sobre isso é muito importante. Existe idade para a depressão? Não. A depressão pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Inclusive, estima-se que em algum momento, a maioria das pessoas vão ter algum episódio, algum momento da vida de depressão. É óbvio que o que vai diferenciar é o grau da depressão, é o nível da depressão e o tipo de depressão. Alguns eu vou comentar aqui para vocês saberem que tipos de depressões existem. Não é um tipo só de depressão. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um quadro amplo, em que tem várias especificações, várias características distintas, vários episódios. Existem coisas que não geram depressão, mas agravam a depressão. Quando alguém está deprimido, existem determinadas situações que agravam. Então nós precisamos entender essas coisas e entender também que não existe problema nenhum, não é uma questão de fé, uma pessoa depressiva. Tem gente que diz assim, você está com depressão porque te falta fé, te falta oração, te falta leitura da palavra. Mas olha que coisa interessante, uma pessoa depressiva não tem ânimo nem para escovar o dente, quanto mais para ler a Bíblia e orar. Então é óbvio que ele vai se enfraquecer espiritualmente, mas não porque ele está depressivo e ele enfraqueceu espiritualmente por isso ele está depressivo. Não, por estar depressivo, ele não vai ter ânimo de ir para a academia, ele não vai ter ânimo de correr, ele não tem ânimo sequer de levantar da cama. Então ele não vai ter ânimo para ler, para estudar, para se aprofundar. Então é importante
que a gente entenda essas coisas, até para que o nosso diagnóstico e o nosso olhar seja muito mais humano e seja muito mais um olhar terapêutico. E quando eu uso a expressão terapêutica, a palavra terapeu no grego significa aquele que cuida, aquele que coloca remédio nas feridas. Então o terapeuta é aquele que cuida de doenças, de enfermidades, de dificuldades. Então a igreja precisa ser essa comunidade pura. E às vezes a pessoa doente, que é uma característica muito clara do nosso tempo, essas pessoas doentes, elas estão em toda parte. Elas estão no trabalho, elas estão nas faculdades e elas estão nas igrejas. E algumas dessas pessoas doentes estão no ponto. Recentemente nós tivemos um caso, essa semana mesmo, um pastor em Guarulhos se matou. Teve um outro pastor jovem nos Estados Unidos, há 2 semanas atrás. Na semana passada, teve mais um no Rio Grande do Sul, e se empolgou, deixou um texto no Facebook dizendo que o exercício do pastorado é, sem dúvida alguma, o emprego mais desafiador que ele teve na vida. Cuidar de igreja é uma coisa terrível. Porque pensa só, você tem os seus problemas. Imagina um pastor que tem que lidar com todos os problemas de todas as pessoas. E não bastasse isso, ainda tem que lidar com a crítica de todas as pessoas, a falta de reconhecimento da maioria das pessoas. Então é uma doença que muitas vezes acomete o próprio líder da igreja. Você está triste. Nós temos aqui uma igreja próxima em que o pastor está afastado há mais de 1 ano por conta de uma depressão. Então é muito importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse assunto. Qual é a definição de depressão? A depressão é um transtorno caracterizado por tristeza persistente. Eu preparei aqui o PowerPoint, mas eu vou fazer umas adaptações por conta de incluir muita coisa. Então depois eu vou precisar fazer um ajuste no PowerPoint, por isso eu não vou projetar. Mas esse material aqui, depois que estiver pronto, eu vou disponibilizar para quem quiser. Tá bom? Então eu só quero que você preste atenção e que você acompanhe o raciocínio. Eu vou procurar ser o mais didático possível. Tá bom? Então o que é depressão? É um transtorno mental. Não é necessariamente uma frescura, como dizem muitas pessoas. É um transtorno mental, caracterizado por uma tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente eram prazerosas, acompanhadas de uma incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Então, o que essa definição diz? Que a depressão é uma incapacidade mental que traz a pessoa um estado de tristeza tão profunda que ela é incapaz de encontrar alegria e prazer nas atividades que outrora para ela eram prazerosas, por exemplo, ir trabalhar, ir correr, conversar, sair de casa, fazer as coisas. Uma pessoa depressiva perde completamente esse desejo por essas coisas, esse ânimo de fazer essas coisas. E o período de 2 semanas. E por que 2 semanas? Porque em muitos momentos da nossa vida a gente fica triste. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu estou depressivo. Por quê? Porque ontem eu acordei sem vontade de fazer nada. E hoje? Não, hoje eu estou bem. Então não é depressão. A depressão é um estado permanente de tristeza. Não é uma tristeza episódica, momentânea, passageira, de um dia, que você acorda. Todos nós acordamos. Tem dias que a gente acorda e está meio para baixo. Todos nós acordamos assim. Tem dia que a gente acorda eufórico. As pessoas dizem assim: o que está acontecendo aí? Hoje você está uma alegria. E às vezes a alegria da pessoa até nos incomoda. Você está muito alegre, está me deixando deprimido só com a sua alegria. Então existem essas oscilações, mas a depressão é um estado permanente. E o que acontece? As pessoas com depressão normalmente apresentam os seguintes sintomas: perda de energia, mudanças de apetite, aumento ou redução de sono. Tem gente que perde o sono e tem gente que dorme demais. Então uma pessoa que não consegue dormir pode estar depressiva, mas uma pessoa que dorme demais também pode estar depressiva, porque a depressão é sempre um caso de excessos. Também tem a ansiedade, a perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa, desesperança, pensamento de suicídio.
ou de causar dano a si mesmo. A depressão pode afetar qualquer pessoa, não é sinal de fraqueza, é um transtorno tratável por meio de psicoterapia, medicamentos e antidepressivos. Depois a gente vai falar sobre isso, ou uma combinação de ambos. Quando a gente fala de depressão, a maior dúvida das pessoas é: qual é a diferença entre depressão e tristeza? Porque vimos que depressão tem a ver com tristeza. Aliás, a característica principal da depressão é uma tristeza, mas não é uma tristeza comum. É uma tristeza profunda e contínua. A pessoa não consegue sair desse quadro de tristeza. Qual que é a diferença entre tristeza e depressão? Antes de eu falar sobre isso, eu só vou trazer alguns dados da Organização Mundial de Saúde para você entender a gravidade dessa questão da depressão. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno de depressão no planeta. E estima-se que a maioria delas não procuram ajuda. É por isso que a taxa de suicídio, que daqui a pouco nós vamos falar, é tão alta, porque a maioria das pessoas que estão doentes não procuram ajuda, por conta de preconceitos, de si mesmo ou de outros, que vão pensar de mim, um pastor procurando ajuda. Há um tempo atrás estava eu e meus irmãos estávamos ouvindo um grande pastor que eu digo, um pastor muito conhecido. E ele estava falando nos Estados Unidos, ele estava dando uma palestra nos Estados Unidos sobre o fato de usar antidepressivo. E a minha esposa estava dizendo: poxa, um pastor que todo mundo admira, que todo mundo vê, abrindo o coração e dizendo: irmãos, eu uso antidepressivo, já tem uns anos, para poder aguentar o peso. Então, não é questão de fé, não é questão de fraqueza, mas muitas pessoas, por conta desse pastor ser muito esclarecido, não tem nenhum problema com isso, porque quando você tem dor de cabeça, você não toma um comprimido. Quando você tem uma dor no coração, você não vai ao cardiologista. A sua esposa, por exemplo, vai ao ginecologista. Ué, por que quando a gente está depressivo, a gente está sem saber o que está acontecendo com a gente não vai procurar um profissional da saúde mental? Por que existe esse preconceito? Porque as pessoas acostumaram ao longo do tempo a associar que coisas relacionadas à mente não tem nada a ver com doença. Tem a ver sim. Portanto, muitas pessoas, 300 milhões de pessoas, boa parte delas não procuram ajuda. E 17%, pessoal, a maioria das pessoas que não procuram ajuda em casos de depressão grave vão tentar o suicídio. E 17% dessas pessoas vão conseguir. 90% das pessoas que suicidam têm algum tipo de transtorno mental. Depressão, bipolaridade, esquizofrenia. 90%. Então, muito importante procurar ajuda. E é interessante que a medicina e a psicoterapia está tão evoluída que 90% a 95% dos casos de depressão são totalmente curados. Totalmente curados. Com medicação, dependendo do caso, com psicoterapia, com acompanhamento terapêutico, são totalmente curados. Com uma mudança de vida, porque a estrutura e o estilo de vida pode adoecer a pessoa. Então é importante a gente entender que existe solução. Você não precisa passar por isso. E não precisa permitir que alguém passe por isso. Oriente. Certo? De acordo com as pesquisas mais recentes, nos últimos 10 anos, a depressão cresceu 18%. E até 2020 será a doença mais incapacitante do planeta. No Brasil, por exemplo, o Brasil é campeão de depressão na América Latina. Nenhum país da América Latina tem tantos casos de depressão como o Brasil, por exemplo. 6% da população brasileira tem algum distúrbio de depressão. Isso corresponde a 11,5 milhões de pessoas. Pensa que é só você que tem depressão? Quase 12 milhões de pessoas têm depressão. Para você ter uma ideia, só na cidade metropolitana de São Paulo, nós temos 30%, ou seja, 3 em cada 10 pessoas
na cidade metropolitana de São Paulo apresentam algum tipo de distúrbio mental. E isso corresponde a 6,6 milhões de pessoas só aqui no estado de São Paulo doentes, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão e com todas essas outras coisas. Então, é algo para se ver, para se prestar atenção, para se trabalhar. Qual a diferença entre depressão e tristeza? A depressão, ela tem características neuroquímicas. O que significa essa expressão? Características neuroquímicas. O nosso cérebro, ele produz, através de partes do neurônio chamadas neurotransmissores, nosso cérebro produz neuroquímicas, ou produz substâncias que mantêm o nosso nível de humor e alegria e satisfação equilibrados. Que substâncias são essas? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Essas substâncias, elas são substâncias que agem diretamente no cérebro. Por exemplo, o que traz alegria na vida, que traz prazer na vida, que traz aquele desejo de se contentar com as coisas, é a dopamina. A serotonina é responsável pelo seu humor. Você sabia que uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que se sente bem com a vida, ela tem serotonina? Mas o cérebro de uma pessoa depressiva passou a ter dificuldade de produzir essas substâncias. Por isso que nesses casos o remédio é importante, porque o remédio vai estimular os desses que estão faltando. Ou seja, do ponto de vista médico, neuroquímico, o cérebro de uma pessoa depressiva tem alterações neuroquímicas diferentes do cérebro de uma pessoa saudável. Então não é uma questão só de tristeza da alma, uma questão de circunstância, é uma questão física. O cérebro de uma pessoa depressiva não é o mesmo de uma pessoa normal, não funciona com os mesmos níveis, não tem o mesmo equilíbrio. O corpo de uma pessoa depressiva não produz as substâncias necessárias para que a pessoa fique bem. Por isso que conversa não vai adiantar quando o caso de depressão é neuroquímica. É necessário um remédio, não vai ter jeito. Então é importante a gente entender. Já a tristeza é algo relacionado a questões episódicas. O que é episódio? A pessoa acabou de perder o pai e a mãe, está triste, ele está depressivo. Ele está triste porque existe uma razão para aquela tristeza. Uma pessoa depressiva, ela está triste independente do que aconteça. Não perdeu o parente, não perdeu o emprego, não perdeu nada, mas a pessoa está triste. Então você está triste porque um filho está com problema, você está triste porque você perdeu o emprego, você está triste porque você perdeu um parente querido, ou porque você perdeu uma oportunidade, ou porque você cometeu um erro que você lamenta. Essa tristeza não é depressão. Essa tristeza, ela tem uma razão, e toda tristeza que tem razão não é depressão. Até rimou, né? Toda tristeza que tem razão não é depressão. Então é isso. Se você sabe por que está triste, existe um episódio. Agora você não entende por que está triste. Não existe nada, tudo bem, a vida está indo, mas eu não tenho alegria. Então é possível que seja isso. Portanto, a depressão é uma tristeza imotivada, enquanto a tristeza tem uma causa definida. A depressão é uma tristeza desproporcional, enquanto que a tristeza corresponde ao estímulo. Então, a depressão é uma tristeza desproporcional. A pessoa está triste num nível muito maior e sem explicação, enquanto que a tristeza, ela depende do que aconteceu. A tristeza porque o seu time perdeu é uma, a tristeza porque você perdeu um parente querido é outra. Então ela é proporcional ao evento causador. É diferente da depressão. Ela é profunda, independente do que aconteça. A depressão, ela é uma tristeza que persiste. A tristeza diminui e passa. Ninguém fica triste o tempo todo. A depressão é uma qualidade diferente de tristeza. Está em outra categoria, enquanto que a tristeza corresponde ao estímulo.
Quais são os tipos de depressão que existem? Existem pelo menos 3 tipos de depressão: a leve, a moderada e a grave. O que é uma depressão leve? Uma depressão leve é aquela que você tem um determinado grau de tristeza, mas isso não te incapacita de fazer as atividades. Então a pessoa está triste, está num humor baixo, está sem muita disposição, mas ela continua trabalhando, ela continua fazendo as coisas, ela continua interagindo, ela não deixa de cumprir os seus compromissos. É uma depressão leve. E na maioria dos casos, a depressão leve, que não põe a pessoa na cama, que não deixa a pessoa abrir mão das outras atividades, a maioria dessas depressões, elas são tratadas e são curadas apenas com uma mudança de rotina. Às vezes está trabalhando demais, reduzir a carga de trabalho. Às vezes está muito estressado por uma questão familiar, resolver essa questão familiar. Às vezes está muito preocupado e muito ansioso com alguma coisa, para acalmar o coração. Às vezes é uma pessoa que está sob estresse, não viaja, não passeia, não sai da rotina. Então é importante ele introduzir hábitos que sejam saudáveis. Então, normalmente assim. Já a depressão moderada e a grave é aquela que começa a comprometer as atividades da pessoa. Uma pessoa com depressão moderada e grave começa a não querer sair de casa, começa a não ter mais ânimo para trabalhar, não quer estudar. Dependendo do grau, quando é grave, por exemplo, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer se vestir, a pessoa não quer, por exemplo, escovar os dentes, não tem apetite, não tem vontade de fazer nada. Esse é um episódio de uma depressão grave, e na maioria das vezes as depressões graves podem gerar suicídio. Porque a pessoa está num buraco dentro de casa, ela olha para si e diz assim: eu não sei, eu estou vegetando. E olha que coisa interessante, o contrário da depressão não é alegria, o contrário da tristeza é alegria, mas o contrário da depressão é vitalidade, é vida. Uma pessoa depressiva é como se a energia da vida fosse embora. A pessoa abre os olhos, a pessoa respira, mas não tem ânimo para nada. Não é a alegria que foi embora, é a vitalidade. Por isso é importante a gente entender que se trata de algo sério. A depressão ela pode ser episódica, aquela que acontece uma única vez. Então tem gente que tem uma depressão episódica, que é aquela que aconteceu ao longo da sua vida uma vez. Tem a recorrente, que é aquela que volta. 50% dos casos de pessoas que tiveram depressão, que não trataram direito, voltam. Então tem gente que burla o tratamento, ele começa a melhorar, ele já para a medicação, ele já para de atendimento terapêutico, ele já para tudo, aí aquele resfriado mal curado, o que vai acontecer? Ele volta, e quando ele volta mais forte. A depressão, quando ela para no meio do processo, a pessoa não faz os ajustes necessários, eu já estou bem, e para o tratamento, o que acontece? Há 50% de possibilidade dessa depressão voltar, e é claro que ela vai voltar mais forte. Portanto, começou um tratamento, escute as orientações, vai ser importante para você. Tem o transtorno bipolar, e aqui é uma coisa interessante, porque a ideia que as pessoas têm é que toda pessoa depressiva é triste, e que está sempre triste. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe um traço de depressão, que é o que a gente chama de depressão bipolar. O que é isso? A pessoa está lá embaixo, daqui a pouco a pessoa está com euforia, ela se maqueia, ela sai todas as noites para balada, ela está conversando, ela está eufórica, ela acorda de manhã, ela começa a atividade física, então ela vai para a natação, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, aí a pessoa diz assim: sarou, está ótimo, olha aí, rindo, conversando com todo mundo, fazendo 3 cursos, se matriculou em 3 cursos de uma vez, não queria estudar em curso nenhum, de repente foi para 3 cursos, agora passa o dia inteiro estudando. Essa pessoa está boa, toma cuidado,
porque ela pode estar no quadro de depressão bipolar. E o que é o quadro de depressão bipolar? São os extremos. Ela está no extremo da tristeza, daqui a pouco está no extremo da euforia. Qual é o problema do bipolar? É que entre os suicidas, os bipolares são o grupo de maior risco. Porque quando ele está lá na alegria, naquela coisa toda, e depois ele volta para a tristeza tão profunda, que às vezes ele já volta para se matar. Então tem que tomar muito cuidado. Tem gente, ontem eu estava pregando no congresso de mulheres, estava conversando com o pastor, e o pastor disse que tinha um amigo dele, companheiro de trabalho, ele estava conversando, ele disse assim: pastor, aquele foi um caso que até hoje eu não entendi. Eu estava explicando para ele, depois que ele contou, por que essas coisas acontecem. Falei, isso é um episódio de depressão bipolar. Ele disse assim: pastor, eu conversei com o cara, ele disse, meu amigo de trabalho, ele chegou no trabalho como nunca, conversou com todo mundo, estava sorrindo, contando piada, falando coisas, e aí eu conversando com ele, almocei com ele, e no final do dia ele disse assim para mim: cara, você acredita que meus familiares acham que eu vou me matar? Eu não vou me matar não, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Fecharam a loja, ele foi embora, foi para casa. Quando chegou outro dia, deu 8 horas, cadê a pessoa? 9 horas, cadê ele? Não é de faltar, não é de se atrasar. 10 horas, quando deu 10h30, a mulher ligou. Ó, vou ligando para avisar que o fulano se matou. Que é isso? Depressão bipolar. O cara estava no pico da energia, da euforia, entrou de uma vez no buraco, chegou em casa, e a esposa disse que ele chegou em casa, não falou com ninguém, trancou no quarto, aí todo mundo pensou: ele está cansado, deixou ele lá no quarto. 2 horas depois de entrar no quarto, estava morto, se enforcou com o lençol. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, mas não significa que ela está normal. Por isso é necessário prestar atenção, acompanhar. E tem também um tipo de depressão chamado distimia, que é alteração de humor. Já viu aquela pessoa chata, aquela pessoa que não ri, aquela pessoa que você fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa ela pode ser uma pessoa depressiva. Alteração de humor, não dá risada, não sorri de nada, pessoa chata, pega no pé de todo mundo, pode ser um quadro de depressão. É um tipo de depressão que a gente chama de distimia. É uma depressão que tira o humor da pessoa, ela não ri de nada. Então, casos para se pensar. A maioria dos casos de depressão não tratados pode gerar suicídio. 17% das pessoas que tentam concluem o suicídio. Pastor, como é que eu sei que eu estou depressivo? Como eu percebo, por exemplo, que eu estou depressivo? Então, eu vou falar aqui alguns sintomas. Eu quero que você esteja muito sincero e que você escute. Se você tiver pelo menos 5 desses sintomas, e isso está acontecendo por mais de 2 semanas, é bom você tomar cuidado, porque é possível que você esteja com depressão, ou o início de um processo de depressão. Pastor, quais são esses sintomas? Se você tiver 5 deles: tristeza profunda e mais 4 desses aqui. Perda de interesse ou prazer no geral. Não tem interesse em nada, não tem prazer em nada. Humor deprimido prolongado. Alteração de apetite, ou para mais ou para menos. Alteração de sono, ou para mais ou para menos. Pastor, de 2, 3 semanas para cá, eu estou comendo desesperadamente, ou não tenho apetite nenhum. Estou dormindo demais, mas eu não estou conseguindo dormir. Pode ser um fator. Fadiga ou perda da energia. Não tenho ânimo para nada, não quero levantar, não quero fazer nada. Sentimento de inutilidade e culpa o tempo todo.
Indecisão ou falta de concentração. Não consigo me concentrar em nada. A pessoa está falando lá, minha mente está vagando o tempo todo. Isso já tem um tempo. Agitação, retardo psicomotor. A pessoa muito agitada ou a pessoa que está lá. Baixa libido ou desejo sexual e pensamento de morte. Não tem vontade de nada. Meu corpo não reage, não tem vontade. Eu sou casado, mas para mim é como se não fosse. E pensamento de morte. Sei lá. Ultimamente tem passado umas coisas na minha cabeça dessa natureza. Se você tem 5 desses, você identifica um monte aí. Se você tem 5 desses, por mais de 2 semanas, 3 semanas, não precisa tomar cuidado. Pelo menos começar a observar. Possível que você esteja começando um quadro de depressão. Pastor, esse negócio de depressão, tem casos bíblicos? A gente vê depressão na Bíblia, porque depressão é coisa do século XX, é coisa do século XXI, é coisa do ser humano sem Deus. É verdade? Olha o que o salmista diz, no Salmo 13, verso 2. Quanto tempo eu devo lutar contra os meus pensamentos, e todos os dias tem tristeza no meu coração. Minha vida é consumida pela angústia, meus anos por gemidos, minha força falha por causa da minha aflição. Esse é o capítulo 31, verso 10. Salmo 31, verso 10. É o 13, 2 e o 31, verso 10. Então o salmista está dizendo o tempo todo: olha só, minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos se enfraquecem. Davi, depressivo. Pastor, quem mais é depressivo? Coloca para mim em Jó, capítulo 3, verso 11. Jó 3, verso 11. Porque não morri ao nascer e não pereci quando estava no ventre? Verso 26, Jó 3, 26. Não tenho paz, não tenho tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Você acha que isso é o quadro de uma pessoa normal? Depressão. Tá bom, pastor. Davi são 2 casinhos. Projeto para mim 1 Reis, capítulo 19, verso 4. 1 Reis 19, 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem é esse? Elias. Acabou de ter o episódio dos profetas de Baal, aquela coisa toda, sendo usado por Deus, clamando, fogo descendo, aquela coisa toda. Ele chegou e disse assim: sabe, acabou, não tenho vontade de mais nada, pode arrancar minha vida, pode ir embora, não quero mais. E é interessante que o anjo chega, e eu fico pensando que quando o anjo chegou, ele deve ter pensado assim: graças a Deus, ele vai me levar, ele veio para me levar. Aí o anjo olhou para ele e disse assim: te levar coisa nenhuma, eu vim te trazer comida para você comer, porque ainda há muita coisa que eu tenho que fazer pela sua vida. Meus irmãos, em momentos de tristeza, Deus vem ao nosso encontro. E às vezes o anjo que vem não é um anjo, um ser angelical, às vezes é um anjo que veste de branco, às vezes é um anjo que usa um terno, às vezes é um anjo que vai estender as mãos, te dar uma palavra, uma orientação, e que vai te ajudar a proporcionar a saúde. É o anjo que Deus prepara para tirar você dessa caverna da depressão. Que história é essa de achar que porque é um médico, que porque é um terapeuta, porque é um psicoterapeuta, porque é um psiquiatra, não é de Deus? Oh, meus irmãos, Deus deu a cada um dos homens a sabedoria, a inteligência para produzir remédio. Você acha que o diabo faz isso? O diabo está preocupado em que as pessoas se curem? O diabo quer mais que as pessoas fiquem doentes. Remédio é uma bênção de Deus, é uma expressão da graça de Deus. Deus abençoa, dando mentes brilhantes para produzir coisas nesse mundo que trazem cura.
É bênção de Deus, é uma forma da graça de Deus. Deus age no sobrenatural, mas Deus também age no natural. Quando uma pessoa passa por uma intervenção cirúrgica e sai bem, louvado seja Deus, por quê? Ué, foi o médico que me operou. Deus te guardou. Ele poderia ter feito sem o médico, mas ele quis usar o médico como instrumento. Então, a gente tem que mudar isso. Por último, Jonas capítulo 4, verso 3. Livro de Jonas 4, verso 3. Olha o outro profeta, gente. 4, verso 3. Agora, Senhor, tira. Veja que esse negócio de tira minha vida é uma coisa decorrente do depressivo. Eu tenho uma força, mas eu não tenho coragem de me matar. Então, tira a minha vida. Os profetas aí, eles tinham uma consciência, eles tinham uma ideia. Eu não posso tirar minha vida, mas o Senhor pode, então tira. Mas eu te pergunto, uma pessoa saudável vai orar pedindo para Deus tirar a vida? Pelo contrário, uma pessoa saudável ora o quê? O Senhor me dá vida, me dá vigor, me dá força, me dá muitos anos de vida. Eu quero trabalhar na tua obra, fazer a tua vontade, criar os meus filhos, viver com a minha esposa. Eu quero viver, eu quero experimentar, alcançar sonhos, ser instrumento nas suas mãos, escrever livros. Isso é uma pessoa saudável. Uma pessoa depressiva fala o que, Senhor? Ele é. Tem muita gente aguardando a volta de Cristo, não por ardor escatológico, mas por depressão. O Senhor acha que seria bom se ele voltasse hoje? Não porque ama o Senhor e quer estar com ele na glória, porque está pensando na bênção por vir, porque quer se livrar do sofrimento da vida atual. Estou aguentando a vida que eu passo. Então que o Senhor me leve, porque se o Senhor me levar, então eu acabo esse sofrimento. Aliás, uma pessoa que tira a vida não está inquieta pela vida, não quer acabar com a vida, quer acabar com o sofrimento. Uma pessoa que tira a vida não estava revoltada com a vida, não aguentava mais o sofrimento que estava tendo em vida. É importante a gente entender isso. A boa notícia é que a depressão pode ser tratada e curada. A má notícia é que 50% das pessoas que tiveram depressão podem repetir o quadro. Pastor, já tive uma depressão, graças a Deus saiu. Toma cuidado. Vigia. E quando eu falo de vigiar, eu vou falar sobre as coisas que previnem. Você tem que ter essas coisas. Para quê? Porque você tem 50% de chance de voltar a ter depressão por conta de já ter desenvolvido. Causas da depressão. A depressão, ela tem causas bio, psico e social. Biológicas, psicológicas e sociais. E eu diria também espirituais. Bio, psico e social. Bio por quê? Porque pode ser uma deficiência neuroquímica. Meu corpo não está produzindo as substâncias adequadas. Psicológicas. Estou com uma tristeza, estou com uma inquietação na alma, uma angústia, pensamentos ruins, negatividade, pessoas extremamente negativas e que veem a vida sobre as lentes, com as lentes do negativismo, podem se tornar depressivas por uma razão psicológica, uma causa psicológica. E tem as causas sociais, que são os relacionamentos. Pessoas podem ficar depressivas porque perdeu o emprego, porque terminou um casamento, porque terminou um relacionamento, porque está com problema com o filho, ou com problema com os pais. Então são causas sociais que envolvem relacionamento, ou teve uma grande rejeição social. Então a depressão, ela pode ser genética, ela pode ser biológica, ela pode ser psicológica, e ela pode ser social por conta de alguma coisa que aconteceu nos meus relacionamentos. Aliás, os relacionamentos são tão importantes, que a Universidade de Harvard, através de um estudo durante mais de 60 anos, que é o que eles chamam de estudo longitudinal, ou seja, 60 anos pesquisando
cerca de 1.500 pessoas, desde a idade da faculdade até o fim da vida. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram, através desse estudo, eles descobriram que o fator de felicidade não estava atrelado a conquistas financeiras. Eles descobriram que as pessoas mais felizes eram as pessoas que tinham vínculos relacionais saudáveis. Tinham amigos, tinham família, manteram casamentos, mantiveram relacionamentos com os filhos. Os relacionamentos são o segredo da saúde e da felicidade. Por isso que eu amo essa área de relacionamentos, porque é isso mesmo, relacionamentos. Uma pessoa pode ter tudo, se ela não tiver o pai, a mãe, se ela não tiver os filhos, se ela não tiver o esposo, a esposa, nada disso é substituído. Pode vir de tristezas profundas, angústias, término de relacionamentos, etc. Agora, quais são as causas? As causas ou o que pode levar à depressão? Demanda de trabalho muito alta, exigência da vida sem falhas. Pessoas muito perfeccionistas podem se tornar depressivas. Disponibilidade constante, pessoa que tem que estar o tempo todo à disposição das pessoas. Por isso que o pastor é um grupo tão de risco. Porque além da gente ter essa questão da exigência de uma vida sem falhas, ainda é disponibilidade o tempo todo. O pastor tem que estar pronto o tempo todo para aconselhar, mas nem sempre ele está com vontade, e nem sempre ele está bem. Pastor, preciso que o senhor faça a visita. Como é que está o pastor naquele dia? Porque você está mal, mas e o pastor? O pastor pode estar mal também, ou não? Mas isso, ao longo do tempo, não se admite, por exemplo, que o pastor esteja mal. Ele é pastor, como é que ele está mal? Bom, não dá. Pastor triste? Precisamos trocá-lo, substituí-lo. É por isso que muitos pastores se falam. A igreja da qual serviu, depois não tem nenhuma consideração para ele. Substitui como um sapato, uma roupa velha. Sobrecarga de trabalho, mediação frequente de conflitos, pessoas que estão o tempo todo resolvendo conflito, pode ficar depressivo. Mais uma vez, entra quem? Quem que está o tempo todo resolvendo problema? Pouco reconhecimento social, financeiro do seu trabalho. Se você trabalha numa empresa, se desgasta, você tem pouco reconhecimento financeiro, pouco reconhecimento social, isso pode desencadear uma tristeza, consequentemente uma depressão. Tem muitos pastores que não recebem nem o suficiente para sobreviver. Veja, eu não tenho cuidado com ele, nesse sentido. Tem pessoas as quais trabalham, e não só o pastor, estou falando pastor, mas é por os casos recentes de depressão, mas pessoas que não são reconhecidas no seu trabalho. Eu estou meio depressivo. Pode ser falta de reconhecimento do seu trabalho. Você trabalha muito, não vê dinheiro. Pensar ignorando o positivo e olhar só para o pessimismo é causa de depressão. Pessoas negativas vão desencadear depressão. O tempo todo só olha o lado negativo das coisas. Raiva voltada contra si mesmo. Pecado e culpa levando a autocondenação e desesperança. Tem gente que entra num pecado e aquele pecado vai trazendo culpa, e a culpa traz aquele sentimento de depressão. Às vezes eu atendo adolescentes, ou às vezes eu atendo pessoas que estão depressivas, e que o problema dessas pessoas é pecado. Entraram num relacionamento extraconjugal, entrou num relacionamento de pecado, estão tendo uma vida dupla, e a culpa começa a corroer a alma dessa pessoa. Daqui a pouco ela está depressiva. O pecado gerando a depressão. Pode acontecer? Pode, porque todo pecado gera culpa. Por isso que a Bíblia diz para a gente confessar os pecados, abandonar os pecados, para que a gente possa ser curado, sarado. Falta de experiências positivas e agradáveis.
ter uma falta de significado na vida. Pessoa que não tem projeto, que não tem plano, não tem sonhos. Você pergunta para a pessoa: o que é que você quer da vida? Não sei. Não sei o que eu quero. Pode estar depressivo. Tem que ter projeto, tem que ter plano. Desamparo aprendido em situações em que sentimos que temos pouco ou nem controle. Pessoas que ficam desesperados por questões e coisas que não estão na alçada deles de resolver. Pessoas que se preocupam com coisas que ele não pode resolver. Ele vai se condenar a viver angustiado, porque se ele não pode resolver, aquela angústia nunca vai resolver. Estou preocupado com tal coisa. Você pode resolver isso? Não. Estou preocupado com a minha família, pastor, porque está acontecendo isso e isso. Você pode fazer alguma coisa nesse caso? Não. Então, toma cuidado. Isso é o que a gente chama, do ponto de vista terapêutico, de desamparo aprendido. Que é quando a gente fica preocupado por uma situação que a gente não pode resolver, ou seja, a gente não tem controle sobre essa situação, e aí a gente também não tem controle sobre os sentimentos que são produzidos por essa situação. Fatores que agravam a depressão, não são causadores, mas agravam o quadro de depressão. A pessoa está com uma depressão leve, pode se tornar uma depressão grave quando tem essas coisas. Que coisas são essas? Estresse em excesso, desemprego, luto patológico. O que é o luto patológico, pessoal? O luto, normalmente, é um período de tristeza que dura de um ano a no máximo 24 meses. Uma pessoa que está em luto há 3 anos, 4 anos, já é um luto patológico. Não é mais um luto, já é uma tristeza, já é um quadro de pré-depressão. Nunca superou a morte de fulano e ciclano. Término de relacionamentos pode ser um fator agravante. Histórico familiar, minha família todo mundo é depressivo, pode agravar a tua possibilidade de ter depressão e também agravar a tua depressão. Personalidade introspectiva, gente que não conversa, que é muito calado. Uma das vantagens da personalidade, por exemplo, como a minha, que gosta de falar muito e conversar com todo mundo, e chego nos ambientes, eu fico falando com todo mundo, e diz a minha esposa que eu cumprimento todo mundo, e às vezes mais de uma vez. Pessoas como eu, por exemplo, têm menos probabilidade de ficar depressivas do que pessoas que não falam com ninguém. São caladas, são introspectivas. Por quê? Porque quanto mais você estiver mergulhado no seu mundo, quanto menos você pôr para fora, mais quando a sua boca, através de doenças. Sua boca fala, seu corpo cura. Sua boca cala, seu corpo fala. Adolescência pode ser um fator agravante de depressão. Por quê? Porque o adolescente está cheio de conflitos. Principalmente a geração. Daqui a pouquinho, eu estarei dando uma palestra aqui na igreja para os adolescentes do DEPAC. Daqui a pouco todos esses... Olha como é a vida do pastor. Ontem eu estava com um auditório repleto de mulheres. Hoje pela manhã, um auditório sortido. E daqui a pouco vou ter um auditório só da garotada de 16, 17 para baixo. E o mesmo pregador. Então a gente tem que também ter uma virar chave, né? Muito bem. Então daqui a pouco eu vou falar com eles, com os adolescentes de todas as 52 igrejas da associação estarão aqui, e eu estarei dando uma palestra para eles. E uma das coisas que acontece é que nessa fase da vida dos meninos, eles têm muita probabilidade de ter depressão. Por quê? Porque eles não são compreendidos, eles ainda não têm maturidade emocional para lidar com rejeição, para lidar com cobrança. O pai às vezes é muito cobrando, cobra muito, o pai e a mãe cobra muito do adolescente. Às vezes pouca expressão de amor e muita expressão de rejeição. Tanto é que, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o suicídio. E o suicídio, por exemplo, a faixa de risco, a terceira maior causa de morte por suicídio é na faixa dos 14 aos 25. Que coisa, né?
Quer dizer que a maior parte, a terceira causa de morte no mundo é suicídio, na faixa que vai dos 14 aos 25. Os mais velhos dizem assim, mas é a melhor fase da vida. Não para eles. Na tua geração poderia até ser, porque há anos atrás, nessa fase da sua vida, você estava correndo, estava interagindo. A geração de hoje não está correndo nem interagindo. A geração de hoje está teclando. Está diante não de uma outra pessoa recebendo abraço, beijos, está diante de uma tela fria, de uma luz que estimula uma área do cérebro, que é a luz branca dos celulares e dos tablets estimula uma área do cérebro que é responsável pelo controle da dopamina, e isso gera um excesso de dopamina, e aquelas pessoas ficam extremamente viciadas em interação, e aí quando volta para o mundo real é totalmente sem graça. É como se a tela fosse colorida e a vida real fosse preta e branca. Mas o que acontece é que aquela tela não abraça, não beija, não transmite afeto. E isso não vai ser cobrado mais para frente. Álcool, drogas e essas coisas também são fatores que agravam a depressão. Eu vou passar aqui o que fazer para a gente encerrar essa parte da depressão. O que fazer? Pastor, eu estou com essas coisas aí, eu quero prevenir, eu não quero ter isso, ou eu estou com isso, quero sarar. O que fazer? Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos. Pare de pensar de maneira negativa. Não vai dar certo, vou perder o emprego, está tudo errado, não está acontecendo isso. Substitua esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Faça um diário de gratidão. Olha que coisa simples. Eu recomendo aqui, principalmente para as pessoas com quem eu aconselho, eu recomendo ter um diário de gratidão. Eu atendi uma pessoa depressiva, semana passada, eu disse para ela, muito da tua depressão vai embora se você começar a agradecer a Deus. Faz um diário de gratidão. Pelo menos todos os dias, escreva 40 coisas pelas quais você é grato. Aí a pessoa olha assim e fala assim, eu estou depressivo, estou doente, vou agradecer o quê? Aí eu falo assim, você está vivo? Estou. Item número 1. Tem alguém da sua família que está doente? Não. Item número 2. Você comeu hoje? Sim. Item número 3. Você veio aqui para a consulta andando, ou alguém te trouxe carregado? Não, vim andando com as minhas próprias pernas. Item número 4. Te faltou dinheiro para você pegar o Uber e pagar a consulta? Não, então, item número 5. E é assim. Como que é a vantagem? Tem um texto, tem 2 livros que são livros importantes que falam de gratidão. Um é o jeito Harvard de ser feliz e o outro é Agradeça e Seja Feliz. Esses 2 livros, eles vão falar sobre o benefício da gratidão. E o que esses livros dizem? Esses livros dizem que uma pessoa grata são 30%, pessoas gratas são 30% mais felizes do que as outras só porque são gratas. Quer reduzir a tristeza? Comece com gratidão, porque quando você vai pensar em agradecer, você vai tirar o foco das coisas tristes e colocar nas coisas alegres, porque para agradecer, você precisa pensar em coisas boas. E o teu foco determina o teu sentimento. Se o teu foco está nas coisas ruins, sentimento de tristeza. Se o teu foco está nas coisas boas, alegria. A vida tem várias janelas. O problema é que a gente escolhe sempre as mais escuras para ficar. Mantenha o diário do que você sente e pensa. Escrever sobre os seus sentimentos ajuda você a refletir sobre eles. É importante escrever. Hoje eu amanheci triste, sem vontade de escovar os dentes, sem vontade de escrever. Porque isso vai ajudar você a lidar com isso. Se auto-encorajem com palavras de afirmação, versos bíblicos de encorajamento. Encha a tua mente, teu coração de palavras de ânimo. Porque está batido a minha alma, espere em Deus. Olha o que o salmista fez. Porque está batido, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei.
Eu sou mais do que vencedor naquele que me fortalece. Todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Enche a mente e o coração de coisas que te encorajam. Isso vai criar ânimo para enfrentar a tristeza. São fatores que previnem, são fatores que ajudam. Ouça música relaxante. Mude a sua rotina normal, saia da mesmice, da monotonia, toda vez as mesmas coisas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas atividades. Vá andar de bicicleta, vá fazer uma volta, vá no parque, saia um pouco da rotina estressante da vida. Estabeleça metas e registros semanalmente, metas. Essa semana eu vou ler um livro, essa semana eu vou fazer um curso, essa semana eu vou assistir pelo menos 2 palestras. Celebre pequenas conquistas, celebre as coisas. Hoje eu amanheci bem, glória a Deus, louvado seja o seu nome. Olha, aconteceu uma coisa boa no meu trabalho, louvado seja Deus. Celebre pequenas coisas, faça relaxamento, aprenda a errar, não seja tão exigente consigo mesmo. Pessoas depressivas são extremamente exigentes, tem que estar o tempo todo certinhas, nunca pode errar, nunca pode cometer nenhum tipo de deslize. Para com isso. Excesso de autocobrança gera tristeza e depressão. Não, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado. Para com isso, você é ser humano. De vez em quando eu tenho que repetir isso para mim. Para com isso, é um ser humano. Fazer exercício físico regularmente. Tem gente que é atleta de fim de semana. Pastor, eu jogo bola quando? Às sextas-feiras, das 10 à meia-noite. E o resto da semana? E tem exercício não, pastor, não tem nada. Exercício regular, pelo menos 3 vezes por semana. Caminhada, natação, futebol, academia, se você gosta. Passear em locais ao ar livre. Contemplar a natureza. Deus fez essas coisas. Essa semana estava fazendo uma visita, a irmã disse assim para mim: pastor, eu fiz uma prova com Deus. Ela é de uma igreja muito rígida. Fiz uma prova com Deus. Eu falei: qual foi? Ela disse assim: fiz uma prova com Deus e disse para Deus o seguinte: Senhor, eu estou com muita vontade de ir na praia, e se for do Senhor, o Senhor vai me mostrar. Foi na praia. E ela disse: pastor, mas eu não fui de qualquer jeito não, eu estava com saia e por baixo tinha uma calça, estava decentemente na praia. E eu fiquei pensando na figura na praia de saia e calça por baixo. Aí o que acontece? Ela disse assim: e sabe de uma coisa? Teve uma tentação e eu resolvi entrar na água. Quando eu entrei na água, pastor, entrei num buraco lá e comecei a me afogar, aquele buraco todo, e tinha os meninos lá, me tiraram do buraco. Quando eles me tiraram do buraco, eu sentei na praia, eu disse: Senhor, me perdoe pelo meu pecado, nunca mais volto na praia. Senhor me avisou, hein, pastor? Eu fiquei pensando: meu Deus, eu fui na praia tantas vezes, Deus me matou. E olha que eu sou pastor, hein? Se a irmã está preocupada com ela, imagine eu que sou pastor e vou na praia. Para de bobagem. Quem que fez aquela paisagem? Quem que fez aquele lugar? Quem que fez esses lugares? A gente tem que aproveitar enquanto ainda tem, porque a queimada está acabando com as florestas, o ser humano está acabando com tudo, daqui a pouco vai ser tudo artificial. Então aproveita. Tem um parque perto de casa, pastor, vai lá, acorda mais cedo, faz uma caminhada, faz igual o irmão Gildo, vai correr uns 30 quilômetros. Não, começa com 5. Uns 5, 2, não começa com 5, não, começa com 1, né? 2. Passear em locais ao ar livre, expor-se ao sol 15 minutos. Sabia, por exemplo, que existe um tipo de depressão que é chamada depressão sazonal, que é aquela que ocorre, por exemplo, em países muito frios. A maioria dos países onde o sol não brilha, as pessoas são depressivas. O sol não se brilha. Então, pelo menos 15 minutos por dia, vá, toma o sol. Sai, tem gente que fica enfornada. Eu e a Simone, às vezes a gente fica no porão lá embaixo. Tem hora que a gente sai assim, até as vistas ardem, porque a gente está lá no escuro, tem que tomar sol. Fui no médico, o médico falou assim: sua vitamina D parece daqueles caras da Noruega, que é gelo metade do ano e a outra metade do ano é
É isso? Não toma sol? Estou o tempo todo enfurnado lá embaixo, atendendo as pessoas? Tomar sol. Comecei a tomar sol. Ter uma alimentação saudável. Gente que só come porcaria, seu corpo está sendo destruído. Evitar álcool, tabaco, isso aqui eu nem preciso dizer, né? Dormir bem, de preferência de 6 a 8 horas por dia. Ir ao cinema, ao teatro, assista comédia, faça trabalhos voluntários. Ter senso de significado ajuda a pessoa a sair da depressão, da tristeza. Estou fazendo alguma coisa. Tem gente que está, pastor, não me envolvo, né? Começa a se envolver na igreja, vá a um pequeno grupo, começa a fazer as coisas, sai de casa, se envolva com atividade. Isso vai te ajudar. Não ficar só. Não quero ver ninguém. Não vou no pequeno grupo, pastor, porque eu não gosto de agitação, não gosto de pessoas. É ficar depressivo. Evitar o estresse, evitar passar o tempo todo em redes sociais, Facebook. Você sabia, por exemplo, que 15 minutos, a partir de 15 minutos nas redes sociais, seu nível de alegria começa a cair? Seu nível de otimismo, de felicidade começa a cair a partir dos 15 minutos de rede social. Por quê? Porque você começa a ver uns 3 ou 4 pessoas felizes pra caramba, num lugar legal, e você aqui trabalhando com frio, um monte de coisa, você vai dizer, meu Deus do céu, eu estou meio depressivo. O pessoal está lá, olha o que ele está comendo, olha onde ele está indo, olha o casamento dele, fulano levou a mulher dele para tal lugar e o meu marido nunca me levou para lugar nenhum, e vice-versa. Todo mundo feliz demais e eu estou triste. Olha aqui o pai falando com orgulho do filho e eu aqui com um problemão com meu filho, com a minha filha. As redes sociais, meus irmãos, não refletem a realidade, porque ninguém coloca lá a cara da pessoa. Ninguém coloca lá no dia as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós tivemos alguns dias em Goiás, eu e a minha esposa. E no stories dessa lourinha aí, teve lá os lugares legais, as coisas. Só que ela não colocou, por exemplo, que um dos dias o Nicolas ficou doente. E eu fiquei, 1h da manhã, eu estava no hospital com ele. Aí eu ainda brinquei, coloca a fotinha dele triste lá, tomando injeção, no stories. Por que a gente não coloca? Porque no stories ninguém coloca bastidores. Vai colocar o filho doente aí, acabou o passeio. Acabou nada. Inclusive ele tomou um remédio, no outro dia ele estava com o dobro de energia. Foi para segurar o menino e foi bravo nas pesquisas. Então é isso, mas ninguém coloca. Amizades íntimas, pessoas com quem você pode confiar, é importante ter. Tá certo? Essas são algumas coisas para a gente trabalhar essa questão da depressão. Uma pessoa cristã pode ficar depressiva? Sim ou não? Sim. Ficou claro isso? Ficou claro que depressão e tristeza são coisas diferentes? Ficou claro, por exemplo, que uma pessoa depressiva tem cura, procurar ajuda, não fique sozinho, não se isole. Bom, isso é importante. Pessoas depressivas, elas nem sempre resolvem com conversa. Precisa de um médico, precisa de um auxílio. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre suicídio, pelo menos mais uns 15 minutos, depois eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nossa escola dominical termina às 11. A gente pode ir até umas 11h15, 11h20? Só para eu terminar esse assunto. É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto na igreja. Então é importante entender. Quem concorda que a gente vá até 11h20? Quem discorda? Eu faço a pergunta pública para você ficar com vergonha e não levantar a mão. Não, tô brincando. Então vamos lá. Bom, o suicídio, pastor, o que é o suicídio? A definição de suicídio é muito interessante, porque o suicídio é um ato de matar a si mesmo. Eu já sabia. É o alto término da vida. Todo caso de morte que resulta de um ato realizado pela própria vítima constitui-se um suicídio. O que é uma tentativa de suicídio? Uma tentativa de suicídio é todo ato em que alguém faz com o intuito de se matar.
Então, por exemplo, a pessoa fala assim: ele não quis se matar não, porque ele tomou só um comprimido. E olha que coisa interessante, só abrindo um parênteses aqui. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ter depressão do que os homens, porque elas são mais sentimentais, elas se envolvem emocionalmente mais com as coisas, elas ficam remoendo mais tempo dores, etc. Mas olha que coisa interessante, na hora de se matar, os homens se matam mais do que as mulheres. Então a mulher tem mais depressão, mas o homem se mata mais, porque o homem quer resolver logo, a mulher vai prolongando. Não, estou triste, mas tudo bem, eu já estou acostumado a sofrer mesmo, tive 3 filhos, parto, gravidez, então a mulher tem uma resistência ao sofrimento. O homem não, o homem está muito depressivo, ele não, tanto é que um resfriado com o homem acaba com. Parece que ele está com câncer terminal, está com resfriado. É um negócio impressionante, a falta de resistência. Uma dorzinha, o cara não levanta de casa. Minha vida não presta, eu sei lá, vou me matar se eu continuar com essa dor. Então, o homem tem isso. Mas o interessante é que as mulheres, quando elas executam um processo de suicídio, a maioria das mulheres não usa métodos violentos. Até para morrer elas são delicadas. O que elas fazem? Elas tomam um remédio e se dormem e esperam, não vai dar. O homem não, o homem é bruto até para se matar. É tiro, se joga na linha do trem, é enforcamento. A maioria das mulheres, dos casos de enforcamento, não é de mulheres. Mulheres não se matam. O jeito letal que as mulheres usam tem a ver com medicação. Compram medicação, alguma coisa. Nem veneno elas gostam de tomar, é medicação mesmo, porque elas dormem, fica dopada e morre quietinha lá. Os homens não, os homens já são brutos até para se matar. É um negócio de vez. Então esse é um dado interessante. As estatísticas, pastor, fala aí um pouquinho das estatísticas. Como é que está esse negócio de suicídio? O suicídio figura entre as 3 principais causas de morte em pessoas de 15 a 25 e em alguns casos até 44 anos. O suicídio no mundo é responsável por quase 1 milhão de óbitos a cada 40 segundos. Uma pessoa se suicida no mundo. 40 segundos. Aí você diz assim: eita, mundão bravo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata. Cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 45 minutos, um brasileiro tira sua vida. 804 mil casos de pessoas que cometem suicídio todos os anos. 50% das pessoas que cometem suicídio já tinham tentado uma vez anterior. Olha que dado interessante. Metade das pessoas que se matam já tinham tentado se matar antes. Por isso que é tão importante quando você lidar com uma pessoa que já teve o caso de um histórico de alguma coisa, precisa então tomar cuidado. Tentou se matar, pastor? Deve tomar cuidado. Porque metade das pessoas que se matam já tentou se matar antes. No Brasil, o Brasil figura entre os 10 países que registram os maiores números de suicídios. No Brasil temos uma morte a cada 45 minutos. É 1% da população. Do 1% dos óbitos que acontecem no Brasil são suicídios. No caso de pessoas entre 15 e 29, é a segunda causa de morte. Ou seja, perde para a maioria, ganha da maioria das causas de morte. A segunda causa de morte no Brasil é suicídio para pessoas de 15 a 29 anos. Não é acidente de carro, não é ataque cardíaco, não é câncer, é suicídio. Como acontece o processo, ou o que a gente chama de psicopatologia do suicídio? Olha a progressão. Tudo começa com um pensamento de morte, que gera uma ideia suicida, que produz um desejo, que cria um motivo, gera uma intenção, que produz um plano,
que desemboca numa tentativa de suicídio e depois no suicídio consumado. Tudo começa com um simples pensamento. Daqui a pouco vem ideias, daqui a pouco vem o desejo de se matar, daqui a pouco vem um plano, como é que eu vou me matar, daqui a pouco vem o método, a tentativa e a consumação. Então, tudo começa de um pensamento. Por isso é importante observar pessoas que ficam falando que vão se matar. Estou pensando, pastor, você sabe que passou pela minha cabeça tirar minha própria vida? Tudo bem, é um pensamento, mas o pensamento pode gerar uma ideia, que pode gerar um desejo, que pode gerar um plano, que pode gerar uma tentativa e, consequentemente, pode gerar a morte. Orientações para o suicídio. O que eu devo fazer? A maioria das pessoas que tiram a sua própria vida não gostariam de fazê-lo. Não quer fazer. Ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. Qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e dos psicólogos e dos livros que eu li? Qual é a recomendação em relação a isso? Como eu posso ajudar? Quais são os sinais de alerta? Olha os sinais de alerta para pessoas que podem se matar. Comportamento retraído, inabilidade de se relacionar com a família e amigos, pessoas que se isolam demais, risco de suicídio. Doença psiquiátrica, 90% das pessoas que apresentam doenças psiquiátricas são suscetíveis ao suicídio. Alcoolismo, mudança de personalidade, irritabilidade, pessimismo e apatia, sentimento de culpa, vergonha e autocomiseração o tempo todo. Eu não presto, eu não valo nada. Quando você escuta essa pessoa muito negativa o tempo todo se autodepreciando, toma cuidado, porque essa pessoa pode tirar a própria vida. Desejo súbito de concluir afazeres pessoais, realizar documentos, fazer testamentos, essas coisas. Quando a pessoa diz assim, já estou fazendo meu testamento, estou escrevendo carta, estou me despedindo. Já viu aquelas textos no Facebook? Mundão, estou me despedindo, aquela coisa toda. A pessoa olha e fala assim, que coisa, ele está triste. Está triste não, que isso é um alerta de suicídio, uma carta de despedida. De repente a pessoa começa a visitar todos os parentes, beijar o filho, como se estivesse despedindo. Alerta para suicídio. Sentimento de solidão, impotência, desesperança, cartas de despedida, doença física crônica, limitante ou dolorosa. A pessoa está sofrendo muito, tem que tomar cuidado, porque é dor demais que ele está passando. Vai passar na cabeça dele resolver aquele problema da dor com a morte, suicídio. E essa dor aqui, gente querida, pode ser a dor física ou emocional. Eu estou sofrendo muito. Aqui acabar com esse sofrimento, pode usar a morte por isso. Menção repetida de morte. A pessoa fica o tempo todo falando, eu quero morrer. Como eu posso ajudar uma pessoa assim? Ouça atentamente e com calma. Ouça. Veja que a primeira coisa não é fale, é ouça. Entenda os sentimentos da pessoa, gere empatia. É mesmo? Você está se sentindo assim? Rapaz, isso é sério. Tem gente que leva na brincadeira. O pessoal até, eu vou me matar. Você para com ser vergonhece. Você lá tem coragem de se matar? Tu é um frouxo. Nem para isso você serve. Tem gente que fala assim. Aí ele sai toda alegre pensando assim, tirei a ideia de se matar. Tirou nada. Você desafiou ele a fazer o que ele já estava, provavelmente já no processo de plano de fazer. Dá mensagens não verbais de aceitação e respeito. Às vezes não tem o que dizer, dá um abraço. Fala, cara, não faz isso, eu estou com você, eu amo você. Pense nas pessoas que te amam. Você vai tirar a sua vida e vai roubar uma parte da vida das pessoas que te amam. Pense na sua mãezinha, como ela vai lidar. Seus filhos precisam de você. Traz ele para a realidade.
Mostra para ele que ele não é a única pessoa que está sofrendo e outras pessoas vão sofrer. E tem gente que ama ele, que se importa com ele, que vai se sentir muito se ele for embora, porque a maioria das pessoas que se matam, elas têm pensamento do tipo assim: ninguém se importa comigo, eu sou um zero à esquerda, se eu me matar, a vida das pessoas continuarão fluindo normalmente, capaz de nem ir no meu enterro. Conversa honestamente, mostre sua preocupação e seu cuidado. Não fique somente pensando assim: eu sinto preocupação com essa pessoa. Mostre cuidado, mostre que você se importa, abraça, beija, visita, cuida, mostre que você se importa. Focalize nos sentimentos da pessoa, não nos seus. Porque mesmo quando a pessoa está falando dele, você está preocupado assim: que bobagem, eu no caso dele, eu não faria, jamais faria isso. Você está pensando em você, o foco não é você, o foco é o outro. Eu sei que você sabe que você não faria isso, mas não é você que está sendo tratado, é o outro. O que não fazer quando a pessoa está falando de suicídio? Primeiro, interromper muito frequentemente a pessoa está falando, você está falando junto. Tem gente que tem esse mau costume. A pessoa quer falar, fica falando junto, não deixa a pessoa ouvir. A pessoa fica tão impaciente que fala assim: meu Deus, eu vou me matar. A pessoa não quer me ouvir. Ficar chocado, muito emocionado: não, você quer se matar? Meu Deus do céu, ele quer se matar. Tem equilíbrio. Você vai ajudar alguém, você tem que ter equilíbrio. Já viu um médico que tem medo de sangue? O que ele vai fazer na hora de operar? Não posso. Enfermeira, tira esse sangue para eu poder operar esse paciente. Não, você tem que estar pronto. Você vai lidar com pessoas tristes, tem que estar pronto. Você tem que ter equilíbrio. Então, não fique muito chocado. Dizer que você está muito ocupado. Tem gente que fala assim: eu preciso de você. Não, aí eu estou muito ocupado. Muito ocupado. A pessoa às vezes não vai esperar. Eu tenho tido muita preocupação com isso. Às vezes eu falo para Simone fala assim: pastor, não tem horário na sua agenda. Eu falo assim: dá um jeito, né? Mata essa pessoa, porque eu estou preocupado. Talvez essa pessoa não vai esperar. E não é nem para se matar, às vezes para fazer uma besteira que eu imagino, já projeto que a pessoa vai fazer. Fazer o problema da pessoa parecer trivial. Tem gente que diz assim: eu estou querendo me matar. Isso não é nada. Você quer se matar? Você tem motivo para se matar? Não tem. Olha a sua família, seus filhos, você está trabalhando. Quem tinha que se matar sou eu, estou desempregado. Você está trabalhando. Então, desmerecer os motivos da pessoa, não faça isso. Porque a pessoa se sente mais desamparada. Ela se sente do tipo assim: ele não entende, ele não sabe o que eu estou passando. Fazer o problema parecer trivial, tratar a pessoa de uma maneira que possa colocá-lo numa posição de inferioridade. Você é um fraco. Se fosse eu no seu lugar, não pensaria isso. Ixi, eu perdi emprego tantas vezes, estou aqui bem. E o meu filho aprontou muito mais que o seu, e eu lidei com isso de boa. Você está colocando a pessoa para baixo. Não é assim que você resolve. Dizer simplesmente que tudo ficará bem. Aí vem aquela coisa: não se preocupe, tudo ficará bem. Se não tomar remédio, não vai ficar bem. Se não tiver acompanhamento psicológico, não vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Aí você fala para ele: tudo vai ficar bem. Ele vai para casa e se mata. Porque o tudo que vai ficar bem para ele é ir embora. É a morte que vai gerar esse tudo vai ficar bom. Fazer perguntas indiscretas. Emitir julgamento: você está errado. Não é a hora de julgar, é a hora de acolher. Olha alguns mitos que as pessoas têm. Eu vou falar um mito e vou falar a verdade sobre determinado assunto. Qual é o mito? Primeiro, mito, coisas que não são verdades, mas as pessoas compartilham e falam por aí. Primeiro mito: pessoas que cometem suicídio são fracas e egoístas. Mentira.
Não são fracas, a realidade é que 90% delas sofrem de doenças psicológicas graves. Não é uma questão de ser fraca, de falta de fé, é uma questão de doença. Elas são doentes. Então é um mito dizer a pessoa que é forte, pessoa que tem fé, pessoa que é pastor, não vai se matar. 90% deles vão se matar porque estão doentes. Não é uma questão de força, é uma questão de doença. 2. Falar aos pacientes sobre suicídio aumenta o risco de suicídio. Mentira! O primeiro passo, por isso o Setembro Amarelo, o primeiro passo para combater o suicídio é falar, é tratar do assunto. É falar, existe, é coisa séria, mas não precisa ser assim, é dar alternativas, é dar orientação. Então tem gente, não fala para ele sobre se matar, porque você está dando ideia para ele. Não, trate mesmo. Você está pensando em se matar? Eu faço essa pergunta de nada. A pessoa calada e fala assim: já pensou em tirar a própria vida? Sim. Quantas vezes? Já passou algumas vezes, pastor. Aí eu estou no estágio do pensamento. Você planejou alguma coisa? Você já teve o desejo? Sim. Eu já sei que passou de um pensamento para um desejo. Eu vou avaliando o potencial. Então, a realidade é que falar não induz ao suicídio, pelo contrário, é o primeiro passo para evitá-lo. 3. Pessoas que falam sobre suicídio e tentativas não vão cometer. Mentira! Quando a pessoa fala, é porque ela já está pensando e às vezes já está planejando. Meu filho, pastor, falou sobre suicídio. Quem fala de suicídio não faz. Mito. A realidade é que quem fala está pensando, desejando e às vezes planejando. E dependendo do adolescente, como é o caso de professores que tem aqui, com o braço todo machucado, tentativas. Começa com uma automutilação, daqui a pouco, coisas mais graves. O que protege uma pessoa do suicídio? Quais são os fatores protetivos? Primeiro, saúde mental. A pessoa tem que acompanhar se está bem, tem que estar saudável mentalmente, porque 90% dos casos tem a ver com doença mental. Está empregado, crianças em casa, senso de responsabilidade com a família, gravidez pode prevenir o suicídio, porque a pessoa pensa: eu vou ser mãe, e aí a vida dela passa a ter um sentido e um significado. Satisfação com a vida positiva, capacidade de adaptação positiva, ou seja, eu enfrento a vida com coragem, isso evita pensamento suicida. Apoio social positivo, pequeno grupo, gente junto, orando por você, cuidando de você, isso é uma rede de proteção que vai te evitar de cair nessa armadilha. Relação terapêutica positiva, procurar ajuda. E essa relação terapêutica não é necessariamente com o terapeuta, com o psicólogo. Essa relação terapêutica são relacionamentos que curam. Pessoas com quem você toma um café, com quem você conversa, com quem você nutre laços. Essas relações são terapêuticas. Eu vou começar, meus irmãos, a partir do mês de outubro. Eu já disse para minha esposa: eu vou começar a criar uma rede de relacionamento, tomar café com os amigos meus. Muito tempo que eu não faço isso. Conversar, me abrir, eu preciso disso. Preciso conversar. Afinal de contas, eu estou o tempo todo conversando de assuntos sobre vocês, eu não falo sobre mim. Preciso. Tem amigos meus que estão no mesmo caso, a gente precisa se encontrar. E esse negócio de um dia vamos tomar café, quando é que acontece? Nunca. Eu vou pôr espaço na minha agenda para fazer isso. Isso é só cuidar. Precisa ter isso. E você também precisa fazer isso. Aquele amigo que você diz o tempo todo dia: vamos tomar almoçar, vamos fazer aquele churrasco. Vamos mesmo, que dia que é? É esse mês, essa semana? Eu dou a carne, você compra um refrigerante, sua esposa faz uma salada de maionese, vamos ter um tempo juntos.
Vamos nos alegrar, vamos pôr os louvor aí, mas Sueli, traz o violão, vamos fazer um momento assim. É isso, essas coisas são fatores protetivos, são relações terapêuticas. Pessoas que estão assim não se matam, porque a vida tem sentido, a vida tem brilho, a vida tem cor. Agora a pessoa que se isola, não quer ir para a igreja, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer pequeno grupo. Pastor, o senhor inventou esse negócio de pequeno grupo, não gosto de me expor. Para com isso. Você é um ser humano que tem necessidade de afeto, de olhar, você precisa de interação. Só para vocês terem uma ideia, a espiritualidade diminui de 4 a 7 vezes a possibilidade do suicídio. Pessoas que têm uma relação com Deus têm até 7 vezes menos possibilidade de se matar. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Isso quer dizer que o fator, os cristãos, tem muito menos probabilidade de se matar do que quem não tem nenhuma relação com a espiritualidade, com Deus, etc. Fatores de risco para o suicídio: idade, adolescência ou já na fase mais velha. O adolescente porque está cheio de conflito, e o mais velho porque está olhando para si e se sentindo desvalorizado. Ninguém não presta para nada, ninguém me procura, ninguém conversa comigo, ninguém me dá um abraço. Então são fatores de risco para suicídio. Tomar cuidado. O gênero: os homens são mais suscetíveis ao suicídio que as mulheres. As mulheres ficam mais depressivas, mas os homens se suicidam mais. A história de tentativas, isso tem que levar em conta. Você já tentou alguma vez? Então são fatores de risco. Diagnóstico psiquiátrico: pastor, descobri que fulano tem esquizofrenia, fulano tem bipolaridade, fulano está depressivo. Então, histórico de doenças psiquiátricas, tem que tomar cuidado, porque pode evoluir para um suicídio. É um momento que a pessoa pode tirar a própria vida. Características da personalidade, como a gente falou, pessoas mais introspectivas. Certo. Sinais de alerta. Pastor, quero saber, para a gente finalizar, quero saber quais são os sinais de alerta. Como é que eu sei que alguém está querendo se matar? Ou pelo menos um sinal de alerta para eu ligar as anteninhas, para eu deixar as barbas de molho, para eu ficar alerta, sabendo, perceber, não, essa pessoa pode se matar, ela está fazendo isso. Quais são os itens? Olha só: afastamento da família, não liga para ninguém, não conversa com ninguém, se afastou de todo mundo. E esse afastamento é interessante, porque a pessoa se afasta de todo mundo, sabe para quê? Porque na cabeça dela, ela entende que quanto mais afastado, menos falta ela vai fazer. Então, aquelas reuniões de família que a pessoa estava sempre presente, agora ela não vem mais, não sai. Vamos lá, vamos, a família toda vai se reunir. Não vou não quero mais. Afastamento dos amigos e de atividades sociais, ele não se envolve com mais nada, ele não tem mais amizades, ele que rompeu os laços. Perda de interesses em atividades antes prazerosas, não tem mais interesse de nada. Descuido com a aparência, aquela pessoa que não se arruma, não se barbeia. Está lá, pastor, não sei o que está acontecendo com fulano não tem ânimo para se vestir, não tem ânimo para se arrumar. Essa pessoa pode se matar. Não é só questão de uma depressão, pode se matar, porque o exercício último, ou a tentativa última de tirar a vida, é precedida de um descuido consigo mesmo. A pessoa começa a se abandonar antes. A aparência não ligo mais. Mudança significativa de peso, ou muito peso, ou pouco peso. A pessoa está definhando. Comentários autodepreciativos constantes, a pessoa está o tempo todo falando mal de si. Tristeza intensa, desesperança, descontrole emocional, imprudência, impulsividade. Pessoas que pegam um carro, de repente estão andando a 200 por hora, do nada. Estranho, fulano de tal está muito
Não é que o cara é veloz e furioso, não. O cara pode estar tentando se matar. Eu atendi um rapaz uma vez, que ele veio, ele tentou suicídio 3 vezes. E na terceira vez, sabe como ele tentou suicídio? Ele pegou o carro e na cabeça dele veio o seguinte: nos próximos 3 sinais vermelhos eu vou passar direto. Se ele pegar algum carro, não tem problema. E ele disse: pastor, eu só acredito que foi Deus, porque eu passei em 3 sinais vermelhos e em cruzamentos altamente perigosos. E naquele momento que eu passei, não passou nenhum carro cruzando. Então tem gente, aí você pensa, o cara quer adrenalina, não quer. E eu disse para ele: meu querido, você não só poderia ter se matado, mas você poderia matar outro inocente que quer viver. Olha o nível de enfermidade que você está, você precisa de ajuda. Preocupação excessiva com a morte, com pessoas que cometem o suicídio. Ele fica falando: não, fulano se matou, né? Será que ele está em bom lugar? Sabe aquelas perguntas do tipo assim: pastor, suicida vai para o inferno? E a pessoa está naquela tristeza, sem se arrumar, não sai de casa. Ela só precisa de uma coisa. É por isso que muita gente diz assim: o suicida não tem salvação, para evitar a pessoa de se matar. Aí evita a pessoa de se matar com heresia. Como assim uma heresia? Uma coisa que não é verdade. Eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Autoextermínio, morte, desesperança com temas e conversas, etc. Tensão do suicídio, já falamos sobre isso. Depressão, diagnóstico psiquiátrico, etc. É isso. Gente querida, tem muito mais coisa aqui, nosso tempo se foi. Eu quero só abrir 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto para. Não, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Uma das perguntas que eu mais recebo, eu vou falar algumas perguntas que eu recebo e já respondo. Se essa é a sua dúvida, você já vai tirar. Bom, primeira pergunta que eu recebo muito, como terapeuta teólogo, as pessoas me perguntam o seguinte: pastor, diz aí, uma pessoa que tira a própria vida é crente? É cristão? Nasceu de novo? Tem Jesus como Salvador? Sim ou não? Quem acha que sim? A pessoa que tirou a vida tem Jesus. Quem acha que não? Essa pessoa não é convertida. Temos alguns aí. Quem não acha nada? Porque a maioria nem levantou para mim, então não acha nada. Estou aqui sem saber o que responder. Gente, é possível que uma pessoa que esteja na igreja não seja convertida. E que pode se matar assim por não ser convertido. Mas é possível que uma pessoa convertida tire a própria vida? Sim. Porque foi possível que um profeta, por exemplo, dizer: Deus vai me matar. Então é possível que uma pessoa, um cristão, um pastor, que seja convertido, tire a própria vida? É possível. Porque nós não estamos falando de uma dimensão espiritual apenas, estamos falando de uma pessoa doente fisicamente, uma pessoa incapaz de raciocinar direito. Eu me lembro em um dos encontros de pastores, um pastor disse assim, que passou pela cabeça dele quando ele estava depressivo, ele disse assim: me passou pela cabeça me matar e matar minha esposa e minha filha. Passou pela minha cabeça, e sabe por quê? Porque eu olhava para elas e dizia: como pode elas estarem tão felizes e eu estar tão triste? Se eu acabar me jogar pela janela, vai acabar tudo, pelo menos eu vou ter paz. Crente, pastor há mais de 30 anos. Ele não estava pensando assim porque ele não era convertido, ele estava pensando assim porque ele estava doente. É possível um cristão genuíno se matar? Sim. Agora, é pecado? Claro que é. Claro que é pecado.
A Bíblia diz, por exemplo, não matarás. Tem gente que diz assim, pastor, então é o seguinte, chegamos no ponto. É um pecado, né? Claro que é. É uma quebra de mandamento de Deus, né? Sim, porque a Bíblia diz não matarás. E isso inclui também não se matar. E tem pessoas que dizem assim, tem aquele versículo, não se suicidarás, senão você vai para o inferno. Quem já viu esse versículo? Não se suicidarás, senão você vai para o inferno. Não existe isso, gente. Mas o Judas se suicidou, ele foi para o inferno. Ele não foi para o inferno porque se suicidou. Ele foi para o inferno porque ele não se converteu. É diferente. O pecado que leva a pessoa para o inferno é a dureza do coração em relação ao Evangelho. Não é o suicídio. Porque tem gente que diz assim, mas ele quebrou o mandamento, não matarás. Mas tem gente que quebra o mandamento, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo. E aí? É mandamento também? Tem gente que quebra o mandamento de desonrar o pai e a mãe, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. A pessoa que quebra esse mandamento não fala que vai para o inferno. Por que a pessoa que quebrou o mandamento do não matar vai para o inferno? E outra, se fosse assim, aquelas pessoas que estão na cadeia, não tinha necessidade nenhuma de pregar para quem está na cadeia. Porque o cara que está lá já matou alguém. E aí, ele vai ser salvo? Não. Então, tenha mais reflexão. É óbvio que uma pessoa convertida tem menos possibilidade de se matar, com certeza, mas isso é inegável. Mas dizer que isso não possa acontecer, isso é irresponsável. Pode acontecer assim. Pode acontecer assim. Eu me lembro de um pastor que no encontro de ele estava na liderança, ele chamou os pastores para frente. Pastor da Igreja Batista de Mauá. Ele chamou os pastores na frente, orou por eles. Gente, eu quero chamar aqui, ele era o segundo vice-presidente da ordem. Ele chamou os pastores para frente e disse assim, gente, vocês que estão tristes, vem aqui que eu vou orar por vocês. Orou por todo mundo. 2 meses depois, esse que orou por todo mundo se encontrou. Ele estava almoçando com a família e disse assim, levantou do nada, a família, os filhos, a esposa, o pai, a mãe, tudo naquele momento de alegria. Ele se levantou da mesa e disse o seguinte, eu vou ali no quarto e já venho. Passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a comida em cima do prato, da mesa. Quando foi lá, o pastor estava pendurado. E quando chegou a notícia, para mim, fazia 2 meses que eu vi um homem orando pelos pastores tristes, e ele estava mais triste que todo mundo. Aí eu vou dizer que um cara desse não é convertido, porque fez isso, estava doente. Doente. Uma pessoa não vai para o inferno porque tem doença. Vai para o inferno porque recebeu ou não recebeu Jesus. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que quando o Senhor está na vida, o Senhor é a fonte da alegria. Claro que é. Olha o que o salmista diz, o Senhor é a minha fonte, a minha alegria. Mas nem todo mundo tem essa condição de encontrar em Deus essas coisas, porque às vezes ele se perde dentro de si mesmo. Ele precisa de ajuda, de auxílio. Isso não é sinônimo de falta de fé. Portanto, quem se suicida pode ser salvo? A pergunta não é se o suicídio vai salvar ou não vai salvar. A pergunta é, qual era a condição dele antes do suicídio? Se ele era salvo, o suicídio não vai tirar a salvação dele. E se ele não era salvo, o suicídio não vai salvá-lo. Porque a morte só vai perpetuar um estado em que ele se encontra, de salvo ou perdido. Agora, é óbvio que é possível que diante de Deus ele vai responder? Não sei. Eu não sei. É um pecado. Mas acontece. Alguém tem alguma pergunta a fazer diante daquilo que a gente fez? Se depois você quiser conversar em particular, a gente pode. Eu só preciso conversar em particular. Não tem problema. Bom? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Esclarecer alguma coisa? O material que eu usei, depois eu vou formatar direitinho, que eu não tive tempo de terminar de madrugada. E aí depois eu vou disponibilizar para quem quiser, tá bom? Não tem problema. Eu estou gravando também, gravei a aula de hoje, vou disponibilizar também para quem quiser. Tá bom? Deixa eu até finalizar.